Vou pedir a você que abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo de número 24. Antes de passarmos a palavra do Senhor, Deus tem falado conosco de maneira repetida, intensa. Você sabe que na virada do ano, nós recebemos uma palavra de Deus sobre reedificação, reedificando os muros e as portas. Algo muito importante. Assim, trabalhamos reedificando. Mas quando você lê o livro de Neemias, percebe que ao findar todo o trabalho de reedificação dos muros e das portas, algo a mais foi necessário ser feito, que era povoar Jerusalém. Jerusalém estava desabitada, Jerusalém estava despovoada. E então, Neemias teve que repovoar Jerusalém. E o que isto implica para todos nós? Implica em ativarmos, destravarmos e impulsionarmos tudo que tem a ver com a evangelização. Nós temos que clamar a Deus que se destrave na vida de todos a evangelização. Há de se repovoar Jerusalém. Nós necessitamos ganhar almas. Essa é a grande comissão da igreja. Uma alma é algo preciosíssimo e nós precisamos ganhar. E para isso precisamos orar, precisamos proclamar, precisamos realizar. Então, ativando, destravando e impulsionando todo o ministério de evangelização. Que Deus levante evangelistas, mas que todos nós sejamos evangelizadores. Nós precisamos disso. É claro, veja, tudo isso que está acontecendo, fazer o trabalho, ir às comunidades, isso é importantíssimo, são vidas que têm que ser salvas. São vidas que têm que ser salvas. Muitas pessoas não se animam de ir e de evangelizar e de trabalhar e de ajudar, porque não adianta apenas você chegar a esse tipo de realidade e chegar apenas com palavra. Não que a palavra não seja preciosa, não que a palavra não seja boa, mas é necessário chegar com pão e palavra. Para as multidões que não tinham pão, Jesus deu pão. Ele deu palavra, mas ele deu pão. Nós precisamos dar o pão para quem tem fome. Nós precisamos dar a roupa para quem está nu. Nós precisamos visitar quem está preso. Nós precisamos ir ver quem está enfermo. Nós precisamos alimentar quem tem fome. Nós precisamos dar água a quem tem sede. Nós precisamos fazer estas coisas. E nós temos que trazer e ministrar algumas coisas constantemente à igreja. Uma das coisas é que se destrave a evangelização, que
todos ganhemos almas, que todos possamos discipular vidas, que todos façamos esta obra que é a grande obra do Senhor que nós temos que realizar nesta terra. Nós estamos aqui para fazer isto. Nós estamos aqui para realizar isto. Outra coisa é ministrar constantemente que todos prosperem. E prosperar, por favor, não é uma questão simplesmente financeira. Prosperar é ser bem-sucedido. Não aceite uma derrocada, uma derrota. Creia e o Senhor irá te abençoar. O Senhor irá abençoar a todos aqui, a todas as famílias, a todas as casas, a todas as vidas. E então nós precisamos constantemente ministrar isso. Que Deus venha e Deus traga, que Deus produza o que a Bíblia diz, o crescimento que vem do Senhor. Se nós estivermos orando sempre, se nós estivermos proclamando sempre, nós veremos isto acontecer, no nome de Jesus. Amém? Então, antes mesmo de passar a palavra, eu tenho uma palavra, pode ter certeza sobre isso. Eu vou chamar a Marcilene. A Marcilene teve uma experiência com Deus. E eu vou dizer uma coisa, nós vamos ter muitos e muitos missionários nesta obra. Muitos missionários. E Deus falou de uma maneira muito forte com a Marcilene. Nós vamos orar por ela, mas eu quero que primeiro ela relate a vocês o que aconteceu, a forma como que Deus ativou algo na vida dela. Amém, glória a Deus. Então, eu já caminho aqui com a igreja há um tempo, para a glória de Deus, eu me sinto privilegiada de estar com essa família, desde o tempo da Lopes Quintas. E houve um mover naquele tempo, em 96, que vinham muitos argentinos. E numa dessas, eu estava no Maranhão e eu vim nessa ocasião lá para a igreja, e houve uma pastora, a pastora Mabel, que me deu uma palavra. Eu estava muito empolgada lá no Maranhão, que eu passei 20 anos lá, 19 anos e meio. E a pastora me passou uma palavra de que eu trabalharia com muçulmanos. E eu fiquei surpresa, mas eu anotei na minha Bíblia. E se passaram alguns anos, inclusive essa viagem que eu tive agora para Israel, Jordânia e Egito, que foi um presente que o Senhor me deu, Ele me levou. Eu não fui a Israel, Ele me levou a Israel, porque não tinha as condições financeiras, condições de saúde, todas as portas foram abertas. Eu praticamente ganhei a viagem. E foram quase 20 dias extremamente maravilhosos na presença do Senhor em todas as passagens. Até estou estudando muito sobre Edom, depois que eu visitei Petra, vi as coisas tremendas que se cumpriram na palavra de Deus. Então, eu fiquei assim tocada pelo que eu vi, principalmente no Egito, o contato com as crianças lá no pé do Monte Sinai e nas ruas do Egito, naqueles mercados antigos. Então, eu já não via como o turismo, como eu fui lá com um grupo, uma equipe, com meu irmão, mas Deus estava me mostrando um outro olhar sobre aquilo tudo. E eu me lembrei, quando eu fui ao Maranhão também, de férias, e acabei indo várias vezes e ficando. E, nessa viagem, eu tive essa mesma experiência, o mesmo toque que eu tive ao visitar o Maranhão, e acabei morando lá por 20 anos, esse mesmo toque eu tive com relação ao povo muçulmano. E, quando eu cheguei, eu fui orar, fiquei assim muito tocada, porque você com quase 60 anos. E, depois de tantas lutas, eu falei assim, será que... Eu já estou muito feliz de estar aqui com as crianças, mas
estou com meu coração aberto para cumprir o chamado do Senhor, no tempo dele, na forma dele. Porque, assim como eu fui ao Maranhão, só conhecendo as minhas avós, não conhecia igreja nenhuma. E Deus fez obras maravilhosas lá, com a Metodista, Assembleia de Deus, Batista. Tive muitos contatos, igrejas abertas lá, que, quando eu vou visitar, não, você não é visita, você é membro fundadora lá da Metodista de São Luís. Eu fiquei muito feliz de tudo que o Senhor fez ali, naquele período, com as crianças que hoje estão grandes, já estão, alguns até ministrando lá. Mas o que Deus me tocou foi desse chamado especial para esse povo, que eu comecei a amar lá mesmo. Eu não achava estranho assim, como é que aquilo, toda a escama caiu com relação ao Islã. E com relação, aí eu comprei, eu sem saber, lá no Maranhão, já tinha comprado os livros sobre o Islã. Eu achava assim, meu Deus, alguma coisa Deus está fazendo. E a gente observando o caminhar da humanidade hoje, do noticiário hoje, algo Deus está realizando, né? Como está lá em Isaías, bendito seja o Egito, meu povo. Então, Deus ama o Egito. Então, Deus me tem convocado, e eu tenho orado, e comuniquei aqui aos meus pais na fé, essa liderança, que eu creio que eu tenho esse apoio, aguardo no Senhor toda a direção. Né? Nós não sabemos nada, só sei assim, houve um chamado, houve uma confirmação por essa palavra profética que foi em 96. Então, tudo que Deus nos fala, a gente anota, e, no tempo certo, há um cumprimento. Essa viagem mesmo a Israel, eu queria viajar em 96. Em vez de ir para Israel, eu fui para o Maranhão. Houve um chamado ao Maranhão. Então, eu acredito que, terminando esse chamado ao Maranhão, eu voltei no tempo e vi lá na Bíblia bem antiga, estava lá em 96, esse chamado. E algo que Deus preparava essa nação para o Evangelho. Então, a gente tem visto, eu tenho acompanhado o que Deus tem feito no Egito e nas nações muçulmanas, o Islã. E eu só peço assim que eu tenha essa direção, o amor e a abertura e as orações da igreja, porque, no tempo certo, eu creio, vai se concretizar. Nós não sabemos Amém. Quando nem como, mas Deus é fiel, vai fazer. Obrigada. Amém. Nós vamos orar pela Marcilene. Ela falou conosco, ela sentiu o Egito como sua casa. E, meus irmãos, isso é uma coisa que só Deus faz. Deus planta no coração de todo missionário um sentimento pela nação que ele envia, que ele sente como sua casa. Não importando a sua nacionalidade, ele se torna parte daquele povo. Senhor nosso Deus, nós oramos pela Marcilene, nós colocamos esse chamado ao Egito. Nós aqui, Senhor, queremos, como nós estávamos falando, ativar, destravar e impulsionar todo o mover evangelístico, todo o mover de missões, todo o mover de ganhar almas. Então nós, Senhor, queremos aqui, como igreja, declarar que as portas estão abertas para ela, que tudo ao seu tempo acontecerá e que o Senhor a abençoará. Desde este momento, nós a abençoamos e igualmente abençoamos a nossa igreja. Declaramos, seja destravada, seja ativada, seja impulsionada toda a ação de ganhar almas. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Ó amado Pai, querido Deus, abençoa-nos aqui. Fala, Senhor, pelo Teu poder. A cada pessoa, cada um de nós, e que possamos realmente sermos os porteiros de Deus, abrindo portas para que entre o Senhor, em
nossas vidas, em nosso ministério, em nossa cidade, em nossa nação. Abençoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Livro dos Salmos, capítulo de número 24, do versículo 7 ao versículo 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Esse é um texto lindo do Saltério. Este salmo de número 24 é um salmo, um cântico, que nós poderíamos chamar até de romagem. Ele está relacionado ao carregar, inclusive, a arca. Nós estamos entrando na festa dos tabernáculos e a ênfase da festa dos tabernáculos é Deus conosco, é Emmanuel, Deus presente, Deus conosco. Deus conosco não é só andando junto a nós. Deus conosco é um Deus presente. Deus não está ausente, Deus está presente. Deus se faz presente em nossa vida. Ele é Emmanuel. Ele está conosco. E quando a arca da aliança, que representa a presença de Deus sendo carregada no meio do povo, o pacto, a aliança entre Deus e o seu povo, quando ela era levada, e levada então da maneira correta, segundo alguns estudiosos, este foi um dos salmos entoados por Davi, chegando então ele à cidade de Jerusalém, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Não importando quão grande ou mesmo grandiosa fosse a porta, ela era sobremodo pequena para a grandeza do nosso Deus. E assim, Davi convoca que sejam abertas as portas. Isso nos faz lembrar muito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus entra, quando o povo recebe ao Senhor com palmas e lançando palmas ao chão, lançando suas vestes ao chão, honrando assim o Senhor e dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor. E Jesus, então, tem a sua entrada triunfal em Jerusalém. Mas pouco tempo depois, Jesus, estando no templo, se levanta, saindo e dizendo: não mais me vereis, até que aprendais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Como é possível isso se, alguns dias antes, o povo tinha recebido Jesus dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor? Como entender o que Jesus estava querendo dizer? Isso está muito relacionado ao que a palavra do Senhor nos diz: este povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
o seu coração está longe de mim. Jesus, de outra feita, diz: nem todo que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, eu diria, baseado nesses dois textos, que dizer não é meramente falar. Dizer é fazer. Dizer é obedecer. Quando eu obedeço, quando eu faço, quando eu tenho a atitude certa, e então com a atitude, não com as palavras, mas com a atitude, eu estou dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor, mas com a atitude. Vamos então ao Novo Testamento, onde encontramos que a fé sem obras é nula ou é morta. E ainda há um desafio dizendo: mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, mostrar-te-ei a minha fé. Por isso eu digo, dizer não é meramente falar. Aprender a dizer é ter a atitude certa para receber. A atitude correta para receber. Nós temos que procurar sermos filhos de Deus com atitude. Com atitude certa. Porque o que eu mais desejo, o que eu mais quero, o que eu mais almejo para o nosso ministério, não são riquezas, não são glória, não são fama, nem mesmo as multidões. O que eu mais desejo para o nosso ministério é a presença. Que o Senhor esteja aqui, que a presença do Senhor esteja aqui, que a glória da presença do Senhor esteja aqui. Há uma coisa tão interessante quanto a glória da presença. A palavra glória, que ela tem uma ideia na nossa língua, uma ideia de resplendor. Ela tem uma ideia na língua grega de uma ideia de riqueza, de algo extremamente, e eu volto a dizer, isso não é uma implicação monetária, econômica, não é uma questão de dinheiro. A glória é algo riquíssimo, é algo maravilhoso, é algo extraordinário, mas a glória, no seu sentido hebraico, ela tem uma ideia de densidade e de peso. Glória tem peso. De modo que a glória da presença do Senhor tem peso. Meus irmãos, eu estou orando a Deus, eu estou pedindo a Deus que a presença do Senhor encha o ambiente dos nossos cultos, que haja um peso. E esse peso não é um peso de cansaço, é um peso de verdade, de realidade. Veja, a glória do Senhor encheu o templo em Jerusalém. E o peso da glória era tão grande que os sacerdotes caíram diante da glória. Havia um peso, eles não conseguiram se sustentar, eles não conseguiram ministrar. A Bíblia diz que naquele dia o Senhor ministrou, porque os sacerdotes não conseguiam ministrar. Havia um peso, as pessoas sentiam algo
verdadeiro. A presença de Deus estava lá. Você pode dizer amém a isso? Que nós temos que possuir isto. Uma densidade no nosso culto. Que as pessoas manifestem um temor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que elas se sintam verdadeiramente amadas com aquele perfeito amor que lançará fora e lança fora todo o medo. Isso não é um ambiente de terror, não é um ambiente de medo, isso é um ambiente de libertação, mas que nós precisamos sentir e ter a presença real. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nós precisamos ter esta presença. Nós precisamos hoje aqui declarar algo. A Bíblia diz: se alguém ouvir a minha voz. E hoje, no nome de Jesus, nós queremos ouvir a voz do Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Nós aqui hoje queremos dizer: Senhor, nós como igreja abrimos a porta desta casa para que entre o Senhor. Para que entre o Senhor, para que o Senhor entre, para que o Senhor esteja aqui. Mas eu quero que você perceba algo. Essas portas ou portais, e portais eternos, são personificados, são humanizados. Se trata como se fossem pessoas. É falada a porta. E é dito algo: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Para que entre. Foi então que o Senhor me deu uma frase que mudou tudo em mim. Cabeças levantadas são portas abertas. Cabeças levantadas são portas abertas. Levante a sua cabeça. Erga a sua cabeça. A Bíblia fala uma palavra que diz: Ele, o Senhor, me faz andar altaneiramente. Me faz andar o quê? De cabeça erguida. De cabeça erguida. E cabeças erguidas são portas abertas. Para que entre o Rei da Glória. Eu preciso e você precisa, nós necessitamos levantar as nossas cabeças. E se estivermos de cabeças encurvadas, sabe, o povo de Israel foi um povo que, saindo do Egito, teve que mudar muitas coisas. Houve uma reeducação em muitos sentidos, inclusive, eu diria, postural do povo de Israel. Porque eles andavam pelo deserto seguindo a coluna de nuvens ou coluna de fogo que ia acima deles. E para eles seguirem, eles caminhavam olhando para o alto. Jesus diz: levantai as vossas cabeças. Jesus disse isso. Olhai os campos que já branquejam
Já é chegada a hora. Levantai as vossas cabeças. Cabeças levantadas são portas abertas. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Levante a sua cabeça dentro do seu trabalho. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Aleluia. Levante a sua cabeça dentro da sua casa. Dentro da sua família. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Levante a sua cabeça por onde quer que você passe. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. E quando nós estamos de cabeça baixa, quando nós estamos cabisbaixos, deprimidos, derrotados, sem saber o sentido, dizendo não há sentido em minha vida, quem sou eu, o que sou eu, oh Senhor, e o inimigo envia essas setas malignas, rejeite isso, erga a sua cabeça. Erga a sua cabeça. Lembre-se daquele episódio numa sinagoga que Jesus estava ministrando e uma mulher que era encurvada há 18 anos. Há 18 anos, aquela mulher era encurvada. E Jesus disse, não teria eu misericórdia desta filha de Abraão, a quem o diabo mantém atada por 18 anos. Sua atadura, sua prisão, chamemos assim, era esse encurvamento. E Jesus diz, endireita-te. E diz, imediatamente ela se endireitou. E eu diria, como disse a missionária Edmeia Williams a respeito desse texto, encurvada nunca mais. Levante a sua cabeça. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Há uma dinâmica neste maravilhoso salmo que, quando é dito que as cabeças sejam levantadas, imediatamente é dito o mover de entrada do rei. E se existe esse mover, é porque as portas não estão fechadas. As portas estão abertas. Nós queremos que as portas estejam abertas para as comunidades, para as vidas, para as famílias, para a nossa cidade, para a região sul do Rio de Janeiro. Como o Rei da Glória entrará e chegará, eu e você temos que erguer a nossa cabeça. E erguer a cabeça é mudar de postura. É mudar de postura. Nós temos que mudar de postura. Isso não é ser arrogante, isso não é ser soberbo, isso é com humildade ser obediente. E não me vereis de novo até que aprendais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E como eu disse, dizer é uma questão de atitude e não só de falar. É uma questão de coração. Sabe, existe algo extraordinário que Jesus diz, e se nós unimos duas sentenças bíblicas, Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus está em vosso coração. E a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Não é comida nem bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Se o reino de Deus é justiça, alegria e paz no Espírito Santo, e o reino de Deus está dentro de nós, então justiça, alegria e paz
no Espírito Santo estão dentro de nós. Levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça. Se você está triste, você diga: o reino está em mim. Se você se sente injustiçado, você diga: o reino está em mim. Se você não tem tranquilidade, se você está deprimido, seja o que for, diga: o reino de Deus está dentro de mim. A paz, a justiça, a alegria. Essas coisas estão dentro de nós. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de nós. O meu reino não é deste mundo. O meu reino está dentro de vós. Levante a sua cabeça. Há um reino eterno dentro de você. O reino dos céus, o reino de Deus está dentro de você. Há um reino dentro de você. Quando o Senhor falou a Abraão, disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra, disse que a partir dele Deus faria nações. Em Abraão, dentro de Abraão, não havia simplesmente um homem. Dentro de Abraão havia nações. Nações. Mude a sua maneira de andar. Andar altaneiramente foi como o povo de Israel saiu do Egito. Sabe, quando você vai à língua hebraica, a expressão que é traduzida como altaneiramente, que é cabeça erguida, que fica muito mais elegante falar cabeça erguida, mas literalmente significa nariz levantado. Sabe, você vai empinar o nariz hoje. E eu não estou querendo deixar ninguém arrogante, nada disso, mas é necessário que nós levantemos o nosso nariz um pouco. É necessário que nós entendamos que o Senhor quer uma mudança de posição. Você tem aceitado as coisas que têm sido impostas a você. A vida, a sociedade, o mundo, o próprio diabo tem imposto coisas a nós que nós temos abaixado a cabeça e dito: bem, o que fazer? Erga a sua cabeça. Maior é o que está em nós do que aquele que está nesse mundo. A Bíblia diz: e farei o teu rosto duro como o diamante, e toda arma forjada contra ti não prosperará, mas tu em juízo a condenará. Levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça. Não pense que as portas sendo abertas, que tudo será fácil. Um texto maravilhoso na Epístola de Paulo aos Coríntios, onde Paulo diz, estando ele em Éfeso, ele diz: uma grande e oportuna porta se me abriu para o trabalho. E ele acrescenta: são muitos os adversários. Deixe-me dizer algo a você. Existe uma guerra pela porta. Existe uma guerra na porta. Existe uma guerra para tentar impedir de passar pela porta. Mas quando você lê o texto que Paulo diz, uma grande e oportuna porta, nós pensamos na simplicidade do que o texto diz. Ela é grande e ela é oportuna. Mas quando você vai ao grego e lê essa oportuna, ela não é só oportuna, ela não é só uma grande chance. Sabe o que essa porta é? No grego, não é só uma boa oportunidade, é uma porta eficiente.
Isso é algo diferente. Uma grande, oportuna, e aí eu acrescento agora, porque é o sentido do texto, e eficiente porta para o trabalho se me abriu. Deus tem portas para nós, que são grandes, que são oportunas, e ouça o que eu vou dizer, além disso, são eficientes. São eficientes. A nós que definimos que tudo isso é por um passo de fé. E o que é fé? É a certeza, é a convicção. Mas quando você toma essa palavra convicção, se você vai na Bíblia italiana, eu estou lendo a Bíblia em italiano, na Bíblia italiana não diz simplesmente convicção, diz que a fé é a certeza e a efetividade. Efetividade é algo que vai se realizar. A fé não é apenas uma certeza, é uma convicção de algo efetivo. Vai acontecer. Não tem como não acontecer. A porta é eficiente e a fé é efetiva. Você já entendeu onde eu quero chegar? Quando você tem uma porta eficiente e uma fé efetiva, meu irmão, você tem que levantar a cabeça. Saia da postura derrotista. Saia da postura derrotista, no nome de Jesus Cristo. Nós temos que aprender a juntar os nossos escudos. Na armadura de Deus, a armadura da fé, se fala do escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Paulo, quando cita isto e fala isso, inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando da armadura romana. E havia algo interessantíssimo. Havia uma manobra romana no campo de batalha, que era quando os dardos inflamados e óleo fervente e coisas como essa eram jogados sobre os soldados. Era chamada a tortuga, a tartaruga. Escudo com escudo, escudo sobre escudo, escudo unindo-se a escudo, de frente, escudo com escudo, escudo. E então se formava uma carapaça. Meus irmãos, a igreja tem que formar uma carapaça da fé. Uma carapaça da fé. Nós temos que ir andando, cada um com o seu escudo, unindo escudo a escudo, meu escudo a teu escudo, o escudo nosso ao escudo de mais outra pessoa. E assim, nós estaremos todos ali, todos, unindo a fé, crendo no nome de Jesus Cristo. Não há nada nem ninguém que possa nos impedir. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Eu quero que o Rei da Glória entre nessa casa. Eu quero que o Rei da Glória entre na minha casa. Eu quero que o Rei da Glória entre nesse bairro de Botafogo. Eu quero que o Rei da Glória possa entrar na zona sul do Rio de Janeiro. Eu quero que o Rei da Glória entre na nossa cidade do Rio de Janeiro. Como eu abrirei os portais eternos para que o Rei entre, levantando a cabeça, levantando em fé, saindo de um derrotismo. Eu não estou falando de um triunfalismo, eu estou falando de fé. Eu ergo a minha cabeça em fé. Eu levanto os meus olhos, porque a hora já chegou.
eu ergo os meus olhos em obediência a Jesus. Eu estou olhando, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Para elevar os olhos, eu tenho que erguer a cabeça. Erga a sua cabeça. Se qualquer um de nós tem se sentido derrotado, vencido, humilhado, tem olhado a tua vida até onde ela chegou, até aqui aonde chegou, e você tem se sentido assim, até, eu usarei um termo forte, talvez alguém que nos escute esteja vivendo um fracasso. Eu fracassei. Deus hoje nos diz pela sua palavra, levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça, eu sou contigo. Levante a sua cabeça. A Bíblia diz, eu te tomarei pela tua mão direita e diante de ti não haverá portas fechadas. Eu te tomarei pela tua mão direita. Levante, não é a tua mão, é a mão de Deus que está tomando a você pela tua mão direita. Ele está te guiando. E bendito seja Deus que sempre nos conduz em triunfo. Levante a sua cabeça. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Você comece a proclamar, comece a ter uma atitude de fé, porque tudo vai mudar. Nós estamos aqui, não como triunfalistas, mas como gente de fé. Com uma mudança de postura. Ponha na tua vida uma postura de fé. Isto é que é levantar a cabeça. É olhar para os montes, é saber que o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós precisamos fazer isso, porque quando se levanta a cabeça, cabeças erguidas são portas abertas. Cabeças erguidas são portas abertas. Sabe, um portal eterno que Jesus passou por ele foram, e a Bíblia fala que são as portas do inferno. Jesus entrou no Hades, pregou as almas em prisão. Ele não entrou ali cabisbaixo. Jesus não entrou ali derrotado. Jesus entrou ali vencedor, triunfante. Ele venceu, tomou as chaves da morte e do inferno. E nem as portas do inferno poderão prevalecer contra a igreja de Cristo, porque é Cristo quem a edifica. O Senhor. Os portais eternos estão abertos. Existem portais, não querendo mistificar, mas existem portais. E nós temos que nos posicionar como porteiros. Jesus nos disse, eis que vos dou as chaves do reino, para o que ligardes na terra, ser ligado no céu, e o que desligardes na terra, ser desligado no céu. Nós temos as chaves. E se temos as chaves, não há portas, por mais bem trancadas que sejam, que não possam ser abertas para quem tem as chaves. Você e eu temos as chaves. As chaves são autoridade. É no nome de Jesus Cristo. É no nome dele, nome que está acima de todo o nome. Por isso nós dizemos, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre
o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, o Deus dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Mudemos a nossa postura, levantemos as nossas cabeças. Amém? Oh Jesus Cristo, hoje nós iremos participar da ceia do Senhor.